Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club, hoje com a apresentação do Dr. Dailton. Só para recapitular um pouco, né? A gente propôs fazer um arco de síndrome craniana aguda, contando desde o início, lá da década de 80, os primeiros trabalhos em cardiologia, mostrando o uso de AS, de streptokinase, né? E aqui eu considero que a gente já está na era moderna. Estamos em 2019 e a gente agora está botando em xeque algo que se consolidou desde o Cure em 2000, que foi a dupla antiagregação, né? De 2019 para cá, a gente tem tido vários trabalhos que colocam em xeque tanto o tempo de dupla antiagregação, que é o que a gente vai discutir hoje nesses dois trabalhos, quanto qual é a medicação que vai ficar se você encurtar essa dupla antiagregação, que vai ser as próximas aulas, né? Então, sem muitas delongas, passar a falar para o Dr. Dailton e a gente discute um pouco isso depois no final. Bom dia a todos, estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Beleza. Então, dando continuidade, né, ao Friday Mace Club, né, Dr. Janine fazendo um arco, né, da cardiologia. Eu sou residente de cardiologia, né, então nós vamos dar continuidade hoje a um trabalho que foi publicado do BMJ, né, que é o British Journal of Medicine, lá da Inglaterra, em 2019. E hoje o tema é 6 meses versus 12 meses, né, na terapia dupla antiplaquetária após implante de stent farmacológico, né, no infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Foi um estudo randomizado, multicêntrico, de não inferioridade. Aqui a introdução, né, a terapia antiplaquetária, né, a dupla, é essencial após a angioplastia com stent farmacológico, isso é sabido de todos. No entanto, né, a duração ideal da DAPT em pacientes com infarto com supra ainda é controversa. Os estudos anteriores, eles sugeriram 12 meses, mas com maior risco de sangramento. Nesse trabalho, né, o DAPT-STEM, ele investigou se 6 meses de DAPT seria não inferior a 12 meses em pacientes sem evento aos 6 meses. Então, aqui entra um termo bem importante, que é sem evento aos 6 meses, tá bom? Então, né, desculpa, o objetivo do estudo é demonstrar que limitar a DAPT aos 6 meses em paciente com infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST tratados com stent farmacológico de segunda geração e sem evento nos primeiros 6 meses não foi inferior a DAPT por 12 meses quanto a mortalidade, infarto agudo do miocárdio e revascularização ou sangramento maior. Como que o estudo foi desenhado? É um estudo clínico, randomizado, né, multicêntrico de não inferioridade. A população do estudo foram, né, pacientes com infarto, igual já foi citado, né, com elevação do segmento ST, entre 18 e 85 anos, submetidos a angioplastia coronária percutânea, com implante de stent com Zotarolimos, né, que é antigamente chamado de Resolute. A randomização em 6 meses, né, foi feito com dupla antiagregação apenas com aspirina versus dupla antiagregação por mais 6 meses. O segmento total foi de 24 meses após a angioplastia inicial. O que é que ele buscava no desfecho primário? Ele buscava morte, infarto, revascularização, AVC, sangramento, que é que a gente busca sempre no MACE, né? Que é essas características sempre do estudo. E aqui, voltando, né, à randomização da população. O trabalho ele foi de 2011 a 2015, foram incluídos 1.100 pacientes. Desses, 870 foram randomizados aos 6 meses, no qual 432 foram para uso só de apenas aspirina e 438 com dupla antiagregação, com 2 antiagregantes, né? Desses, 230 foram excluídos, né? 53 com evento, óbito, infarto, AVC, sangramento, e 85 com critério de exclusão ou recusa.
e 99% desses pacientes completaram o segmento. Aqui, né, só a randomização, né, em 6 meses, o número total de pacientes foi de 870, designados para antiagregação simples, né, só com a S, foram 433, e dupla antiagregação foi 437. Desses pacientes, em acompanhamento de 24 meses, 429 foram avaliados no estudo, para simples, e para dupla foi em torno de 432. Então, daqui nós podemos ver que, a população foi bastante equilibrada. E agora que a parte assim, que é mais interessante do trabalho é a gente avaliar se a população foi equilibrada entre os grupos, que é o que a gente busca para ter um trabalho, né, bem feito. Aqui nós temos as características dos pacientes. A média da idade dos pacientes foi em torno de 60 anos. A maioria dos pacientes eram homens, em torno de 78% da população. E aqui o que a gente busca, os fatores de riscos, né? Em torno de 3 a 14% para diabetes mellitus, tanto para o uso só de aspirina quanto para dupla antiagregação. Os pacientes apresentavam em torno de 45% para hipertensão, em torno de 28 a 29% para dislipidemia e tabagismo em torno de 47 a 51%. Você vê que estava bastante equilibrado. Agora, desculpa, os pacientes que estão fazendo uso do P2 e Y12, né, o inibidor de P2 e Y12. A maioria dos pacientes faziam uso de clopidogrel, em torno de 42% para os dois grupos, que era em torno de 180 pacientes. Fazia também prasugrel, que é em torno de 29% para os dois grupos, e o ticagrelol também em torno de 29%. Então, você vê, tanto o prasugrel, tanto o clopidogrel e o ticagrelol era um grupo bastante equilibrado. E aqui, né, o que foi a abordagem, né, da intervenção coronária percutânea? Nós vemos que os pacientes, quem que eram os pacientes que qualquer artéria mais acometida no estudo? Em torno da artéria descendente anterior, em torno de 169 pacientes para simples e 188 para dupla, também bem equilibrado. Nós temos o tipo de stent usado, né, que é o stent de sotarolimos, em torno de 400 para simples, em torno de 407 para dupla. E aqui, também o diâmetro do stent. Nós temos aqui que a maioria dos stents, em torno de 70%, tanto para o grupo simples quanto para o grupo com dupla de agregação, os stents tinham o diâmetro maior que 3 milímetros. Aí o que a gente busca no desfecho primário? O desfecho primário é um evento composto, né? Que é morte, infarto, AVC, revascularização ou sangramento maior. Aí nós temos que a simples antiagregação foi menor de desfecho, mas de não inferioridade, tanto de simples para dupla, desculpa, e tendo como intervalo de confiança 95%, com um P de 0,04 para não inferioridade. Então, nós vemos que se você diminuir o tempo de antiagregação, não foi inferior a 12 meses no uso só de aspirina, tá? Então, assim, não foi inferior. Aí o doutor Janine, depois, no final, ele vai dar uma refinada aqui nesse comentário. E aqui, o que a gente busca também nos desfechos secundários, né? Aqui nos desfechos secundários, nós vemos que a morte total dos pacientes em torno com antiagregação só com a S foi menor em relação à dupla antiagregação, né, em torno de 7% para simples, em torno de 1,4% para a dupla. Só que não, você vê que teve uma diferença menor. Só que infarto do miocárdio não houve diferença, stent de trombose também não houve diferença, e os pacientes também, né, tabagistas também não houve diferença. Então, você vê que não houve nenhuma diferença significativa entre os dois grupos nos desfechos secundários. E aqui agora vamos interpretar a interpretação do trabalho, né? Houve uma baixa taxa de eventos em ambos os grupos.
os pacientes ficaram livres de eventos aos 6 meses, permaneceram de baixo risco. E a redução de sangramento, esse aumento de eventos isquêmicos, né, que a gente mostra aqui, que foi menor, né. E a discussão, né? A primeira evidência específica é no STEM, mostrando que 6 meses para DAPT é seguro, né, após infarto agudo do miocárdio com com infarto agudo do miocárdio, com elevação do segmento ST. E isso, ele apoia a hipótese que os stents de segunda geração permitem, né, menor tempo de DAPT. E prolongar a DAPT pode aumentar o risco de sangramento sem benefício adicional. Se a gente for ver aqui, ó, o ABC não houve diferença aqui, ó, stroke, você vê que não houve diferença tanto para simples quanto para DAPT, diferença de sangramento. Deixa eu ver onde que eu tá. Aí aqui. E a discussão é que a primeira evidência específica, mostrando 6 meses, é segura, apoia a hipótese, né, que stent de segunda geração permite menor tempo de DAPT, e prolongar a DAPT aumenta o risco de sangramento sem benefício adicional. Esses resultados consistentes com já os trabalhos com Easier Safe, como Security e I Love It Too. As limitações. Aqui, eu estou discutindo com o doutor Janine, apenas pacientes sem evento aos 6 meses, então é uma população bastante específica, né? E uma seleção de pacientes de baixo risco. Aqui nós temos que a baixa taxa de eventos pode reduzir com poder estatístico. O uso predominante de um tipo stent foi testado apenas para o stent, né? A maioria, se a gente for ver lá, só voltando aqui, desculpa voltar, se a gente for ver aqui no trabalho, a maioria dos pacientes foi uso de um stent específico, né? Em torno de 93% só para o stent de sotarolimos, então tem esse viés também, tá? E ele não é aplicável a pacientes com choque cardiogênico ou lesões complexas de tronco. Aqui ele só levou em considerações lesões, né, que não angioplastaram, né, o tronco da coronária esquerda. E a conclusão, gente, do trabalho é que em pacientes com infarto agudo do miocárdio, com elevação do segmento ST tratado com stent farmacológico de segunda geração e sem eventos em 6 meses, a DAPT por 6 meses é não inferior a 12 meses, com menor risco de sangramento e sem aumento de eventos isquêmicos, com possível simplificação da terapia antiplaquetária em casos selecionados. E aqui, como sempre no trabalho, né, o checklist da avaliação crítica do artigo científico, né, do DAPT-STEM. O que a gente busca no desfecho primário? Aí a pergunta é, a designação para tratamento foi randomizada? Nós podemos dizer que tanto a idade de pacientes, característica de homem foi bem equilibrada, os pacientes com o tamanho do stent, o tipo de stent, patologias prévias, doenças prévias como diabetes, hipertensão, dislipidemia, é um grupo que estava bastante equilibrado, então foi contemplada. Aí a segunda pergunta, todos os pacientes admitidos foi adequadamente descontados e atribuídos à conclusão, também ele foi contemplado também nesse quesito. O segmento foi completo, ele foi contemplado também. A análise seguiu com o princípio de intenção de tratar, sim, a intenção, né, era se ia fazer por 6 meses ou por 12 meses. Agora, nos desfechos secundários, aqui nós temos a pergunta se a condição cega foi contemplada. Não, foi um estudo multicêntrico aberto, né? Então, não foi contemplada a condição cega. Aí aqui, os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, os grupos eram bem equalizados em relação ao estudo. A outra pergunta é... Ai, ficou menor aqui. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Ele contemplou esse quesito. Aí a pergunta que ficou, que se eu fechar aqui não vai mostrar, é possível incorporar os resultados da prática clínica? E aqui o Dr. Janine vai dar um adendo para ver qual que seria a opinião dele em relação a isso. E, Dr. Janine, os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Tá bom, parabéns pela apresentação, Dailton. Como eu falei no começo,
eu considero um trabalho da era moderna, porque ele começa a, vamos dizer assim, a questionar uma conduta que estava aí há 18, 20 anos, que seria essa dupla antiagregação por 12 meses, que era um dogma universal aceito e era quase um pecado você propor não manter os 12 meses, né? Então, foi o primeiro trabalho que veio mostrando que seria seguro, né? Foi um trabalho de não inferioridade, então, foi não inferior, né? Você descalonar a dupla antiagregação por 6 meses, mas, como o Dailton bem colocou, num perfil bem específico de pacientes, né? Então, não é que o trabalho randomizou pacientes de baixo risco e depois de 6 meses tirou todo mundo. Não. Eles esperavam 6 meses para ver se o paciente não tinha evento e só aí esse paciente poderia realmente participar do estudo, entendeu? Isso gera, de certa forma, gera aquele viés lá da susceptibilidade, eu acho. O Saror talvez lembre melhor do que eu nesse quesito. Mas ele faz uma triagem, né? Ele escolhe o paciente que melhor se adequa à conduta, né? Como você falou, tipo, não tem paciente com lesão de tronco, não tem paciente com choque cardiogênico, não tem paciente que usou vários estentes, estente de bifurcação, e o que mais? Tem essa questão de ser um estudo aberto, que por mais que o desfecho seja adjudicado, o que é isso? É uma comissão independente que avalia os desfechos. Qual que é a minha crítica, e o Daniel está online, talvez ele possa concordar ou possa discordar, até queria ouvir a opinião dele. Mas tem um pouco daquela coisa pessoal do cara que, bom, eu já sei que eu coloquei o stent ali, talvez a pessoa que colocou não vai se sentir tão confortável de eventualmente o paciente chegar e fechar um diagnóstico de uma trombose precoce de stent. Não sei se a gente pode fazer essa crítica e talvez mexa no ego da pessoa de investigar, né? A gente, às vezes, vê na prática com outras condutas, né? De, eventualmente, a pessoa não querer mostrar que a intervenção dela gerou um malefício, né? Então, o estudo aberto, eu acho que talvez possa levantar a bola desse viés, apesar de que, por mais que tenha sido um trabalho bem desenhado, 400 pacientes em cada braço, com 4 tromboses de stent, eu considero que foi um trabalho underpowered para trombose de stent, ou seja, precisaria recrutar muito mais pacientes por ser um evento raro. Graças a Deus que esses stents cada vez mais modernos, cada vez mais raros. Assim, vocês mesmos já estão aí 1 ano, 2 anos na residência de cardio, provavelmente foram uma ou nenhuma trombose de stent que vocês viram. E tem a questão também, né, Daniel, que eu acho que esses stents de segunda geração, os ocarolimos, vocês nem usam mais, né? Agora acaba sendo mais stent de terceira geração, que são os bioabsorvíveis, biodegradáveis. Então, é um trabalho robusto, é um trabalho pioneiro, mudou conduta. Antes dele, era, como eu falei, basicamente uma conduta de exceção, não era nem citado na diretriz, era uma recomendação quase 3 na diretriz, assim, 2B em contexto onde o paciente sangrou, tem muito alto risco de sangramento, e a partir desse trabalho, tanto a diretriz europeia quanto a americana do ano seguinte, já mudaram essa conduta de possível descalonar dupla terapia após os 6 meses em pacientes selecionados com alto risco de sangramento e baixo risco trombótico, né, que não tem tido evento nos últimos 6 meses. Então, é interessante para vocês saberem, né, como o dogma vai caindo, e a partir desse trabalho, como eu falei, a era moderna, né, cada vez mais a gente vem discutindo, individualizando, né, não é mais dupla terapia para todo mundo 12 meses, tem pessoas que talvez vão segurar 1 mês, tem pessoas que vão segurar 3 meses, 6 meses, tem pessoas que a gente vai postergar para 18 meses, entendeu? 4 meses naquele CAP score, né? Uhum. O professor Zaru já está com a tela aberta aí, quer contribuir?
Acabei de estacionar aqui. Bom, primeira coisa é entender que tudo tem que ser baseado no seu bom senso, né? Não é suspender com 6 meses todo, né? Porque tem pessoas que veem os estudos dessa maneira. Mostrou que 6 meses é seguro, vou suspender com 6 meses. Não, não é assim que a gente pensa, tá? Você vai ter alguns pacientes que você vai ter mais receio de manter ele com dupla antiagregação. Por exemplo, um paciente de 88 anos que fez um infarto com supra. É um paciente que tem grande chance de ter evento hemorrágico, né? Então, esse é um tipo de paciente que eu vou ficar mais seguro de suspender com 6 meses, né? Já um paciente jovem, 45 anos, que fez um evento, eu não vou ter tanto essa preocupação de suspender com 6 meses. Então, quando você vai ver um trabalho desse jeito, né, dessa maneira, você vai aproveitar melhor a conduta, né, adequada para cada paciente. Tentar individualizar cada conduta para cada paciente. Então, paciente com maior risco de sangramento, eu tenho segurança para parar com 6 meses, né? Entender o trabalho dessa maneira. O viés, eu compreendo também como de suscetibilidade, Janine. Por quê? Porque você exclui os pacientes que seriam os mais perigosos de ter o evento, né? Que seriam os que trombosariam inicialmente. Porém, nesses pacientes, eu acho que eles deveriam ser excluídos mesmo. O problema é que quando você coloca dessa maneira, ele fica, como você disse, underpower, né? Os caras que trombosaram não entraram em tudo, entendeu? Então, você não vai ter esses caras, né? Então, basicamente isso, é difícil. Trombosar depois de 6 meses, não vai acontecer, né? Então, é underpower totalmente, tá? Aí eu acho que estamos aqui para ouvir o Daniel. Se ele estiver por aí, acho que é ele que vai contribuir mais com a gente. Pessoal, bom dia. Eu estou na faixa de pedestre aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tô. Claro. Parabéns, Dailton, pela apresentação clara e objetiva. Eu queria só complementar o que o Zaru e o Janine já colocaram, e eu concordo com todas as falas, mas acho que alguns pontos que precisam ser lembrados. Primeiro, falando sobre o estudo, me preocupa a gente tomar como verdade absoluta, e vocês ponderaram que isso realmente não pode acontecer, isso não é uma verdade absoluta, é um trabalho pequeno, tá? Se vocês revisarem os trabalhos que avaliam dupla antiagregação versus monoterapia, tanto na doença estável quanto na doença aguda, todos os trabalhos têm 3, 4, 5, 6, 7 mil pacientes. Por quê? Porque cada vez menos o evento ocorre. Então, para você conseguir provar que uma droga ou uma terapia é superior à outra, o cálculo amostral é muito grande. Isso eu tive a oportunidade de acompanhar, e o Zaru, não sei se você vai lembrar, mas ele era residente na época. O Optimize foi um trabalho publicado pelo Dante Pazanese e outros centros como a HCOR, e a gente randomizava 3 meses versus 12. E foi um trabalho que impactou muito o mundo todo. Foi publicado em 2013 e incluía pacientes estáveis e pacientes agudos. Foi conduzido pelo Dr. Fausto Feres, hoje é diretor do Dante Pazanese, e esse trabalho precisou de 3 mil e poucos pacientes para tentar provar essa teoria. E provou-se que usar 3 meses era semelhante, era não inferior, a 12 meses. Só que, para a gente provar isso, realmente a gente precisa de um N muito grande, coisa que esse trabalho não teve. Foi um N, na minha opinião, muito baixo. O fato de ter selecionado aos 6 meses, eu não vejo problema, concordo com o Zaru e com o Janine também. E o fato de ser aberto pode gerar algum viés, mas não é o principal ponto. Mas o grande mérito desse trabalho, na minha opinião, é que ele fez algo que a gente nunca havia assumido, que era só infarto com supra. Eu acho que esse é o grande mérito do trabalho, né? É você, como o Zaru falou, assumir que essa população de alto risco de trombose, mesmo que tardia, né, mais de 30 dias, subaguda, pode ser randomizado e utilizado a medicação só para 6 meses. Eu acho que esse é o grande mérito. E hoje, se vocês fizerem uma revisão rápida, o que tem de meta-análise sobre dupla versus terapia única é uma coisa absurda. De maneira prática, eu gosto sempre de falar, dar um ponto prático para os residentes. O que vocês têm que lembrar? O Zaru falou da idade, é importante. Lembrar do peso, né, da superfície corpórea. Então, idoso, mulher,
e baixa superfície corpórea vai sangrar mais. Então, esse é o paciente que eu tenho uma tendência de deixar o mínimo possível, e o mínimo possível, com segurança absoluta, a gente tem aí 6 meses como um corte adequado de 6 meses de terapia. É muito, muito seguro na maioria dos casos, e essa redução de eventos realmente ocorre pela melhora dos dispositivos, hastes mais finas, o polímero biorreabsorvível, que faz com que haja menor taxa de trombose, e lembrar também quem é o paciente que está sendo tratado. Além de qual é o stent, qual o comprimento dos stents, né? Se você implanta um stent de 15 milímetros de comprimento, a gente sabe que o risco de trombose é menor do que um de 48, por exemplo. Então, essa conversa com o hemodinamicista é importante, porque o colega pode sugerir o tempo de terapia baseado no número de stents, número é importante, no local, ou seja, bifurcação ou não, tronco ou não, comprimento das hastes, né, do stent, e também o diâmetro. Esse trabalho, se eu não me engano, o diâmetro médio era de 3 milímetros. A gente sabe que abaixo de 3, 2,5, 2,25 ou 2, o risco de trombose é maior. Então, todos esses são fatores que têm que ser considerado para a gente definir quanto tempo cada paciente, isso tem que ser feito de maneira individualizada, cada paciente receberá dupla antiagregação. Mas é um tema que é inesgotável a discussão, todo congresso de cardiologia clínica ou de hemodinâmica, esse tema, ele vem à tona, e eu acho muito salutar, porque a gente já tem segurança de suspender a dupla antiagregação, né? Então, eu acho muito oportuno, sim, e eram essas as minhas ponderações. Em relação ao A stent, pergunta, a pergunta passa ainda por qual dos dois vai suspender, né? Existe essa discussão, né? Monoterapia com ticagrelor a partir de 30 dias, já tem trabalho publicado com boa evidência. Usar só o clopidogrel, usar só o AS, né? Existe quem advoga usar só o clopidogrel após 12 meses, ou só o ticagrelor, por exemplo. É muita coisa a ser discutida, né? Realmente é bem interessante. Você A falar, Janine? realidade de consultório é que o AS, ele dá muita intolerância gástrica, cara, muita É, mesmo, né? Você deve ver muito isso, porque você acompanha esse tipo de paciente, mas o que eu acompanho é que os pacientes, eles têm bastante resistência em continuar com o AS indeterminado, é. entendeu? Eu tenho usado muito o ticagrelor em monoterapia ou o clopidogrel após 6 meses, né? E também tem que lembrar que quando ocorre o sangramento, a maioria das vezes é trato gastrointestinal, e ele não compromete a vida, né? Não é de sistema nervoso central. Então a gente tem essa possibilidade, sangrou, você para. Não é uma coisa catastrófica, a gente tem visto cada vez menos, né? Essa ocorrência. a pergunta era só dos stents, se ainda são usados, tipo um stent do trabalho, ou se realmente já saiu de linha. O Resolute, hoje em dia, a Medtronic substituiu pelo Onyx, é o que a gente tem usado aqui, mas até o ano passado eles ainda distribuíam. Eu usei até o ano retrasado o Resolute, hoje já é terceira geração, que é o Onyx, que é o Zaince, mas dependendo do serviço ainda tem sim esses stents de hastes mais longas e de segunda geração por conta de custo, né? Ele acaba sendo mais barato. Mas mesmo os de segunda geração, Janine, é o que você falou, é muito baixa a ocorrência de trombose, né? Graças a Deus. E hoje em dia, eu não lembro quantos por cento do trabalho utilizaram imagem intravascular, mas a imagem intravascular, ela também facilita melhor a posição dos stents, reduzindo a taxa de eventos, né? Então a gente tem realmente evoluído na técnica, evoluído na técnica do implante, os dispositivos estão melhores, e a gente está aprendendo a lidar melhor também com a medicação, né? Fechou. Acho que tudo isso contribui. Algum residente tem alguma pergunta? Passar para o próximo, então. Dailton. Tá, ok. Pessoal, um Obrigado. abraço para vocês aí. Bom trabalho. Parabéns, Dailton. Valeu. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, doutor Daniel. Continuando, né, o nosso Friday Mês Clube, né, agora vamos falar, né, um trabalho publicado em 2021, publicado no New England, né, que é a terapia dupla antiplaquetária após angioplastia primária percutânea em pacientes com alto risco de sangramento.
Aqui, né, o contexto, né, voltando ao mesmo conceito, a duração ideal da DAPT, né, que é a terapia antiplaquetária dupla, em paciente com alto risco de sangramento após ICP ainda incerta. Os estudos anteriores mostraram que a segurança da DAPT de um mês stents nova geração. O Master DAPT foi um trabalho desenhado para avaliar se um mês de DAPT é não inferior à terapia padrão, né, prolongada, maior ou igual a 3 meses nesses pacientes. E o objetivo do estudo, aqui nós temos avaliar se a interrupção precoce de um mês da DAPT após angioplastia primária percutânea com stent farmacológico de um polímero biodegradável é não inferior à terapia padrão quanto a eventos clínicos adversos, é o que a gente sempre busca, né, mês, morte, infarto, AVC ou sangramento maior. E os eventos cardiovasculares maiores também, que é morte, infarto, AVC. E se isso reduz o risco de sangramento clinicamente relevante, tá bom? E como que o trabalho, né, o desenho do estudo? Ele foi um trabalho também multicêntrico, randomizado, aberto e de não inferioridade. E aqui nós temos a população. Os pacientes com alto risco de sangramento foram submetidos a stents, né, a angioplastia, com stents sirolimus, né, que é um polímero biodegradável. E a randomização foi, né, de 1 para 1 entre terapia abreviada de um mês de DAPT para simples, né, o uso só de um antiagregante, com a terapia padrão maior ou igual a 3 meses de DAPT. E o trabalho, ele manteve o segmento de 335 dias. E agora nós vamos falar sobre as características clínicas dos pacientes no trabalho. Aqui nós temos que a terapia abreviada foi de dupla de antiagregação, né? Foi em torno de 2.295 pacientes, e a terapia dupla foi em torno de 2.284 pacientes, então foi bem equilibrado. A idade média dos pacientes foi em torno de 76 anos, tanto para simples quanto para dupla. Os pacientes em torno de 76%, né, de 77%, se a gente for equilibrar aqui, apresentavam sim como hipertensão arterial, tanto para simples quanto para dupla. Os pacientes também com diabetes mellitus também foi bem equilibrado, em torno de 33% entre os dois grupos. E aqui nós temos também os pacientes tabagistas, né, tanto prévio quanto mantendo o tabagismo, o paciente também bastante equilibrado, em torno de 38% entre os dois grupos. E aqui, insuficiência cardíaca também bastante equilibrada, né, fração de injeção os pacientes também bastante equilibrados, e aqui também os pacientes com fibrilação atrial em torno, bem equilibrado em torno dos dois grupos, em torno de 32%. E também fazia uso de anticoagulante oral. No trabalho, eu não lembro qual foi, se ele citava, se a professora Janine lembrar, eu não lembro exatamente se ele cita ou não. Também bastante equilibrado. E aqui, continuando, né, as características dos pacientes, em torno de 40% apresentava como angina estável e infarto agudo do miocárdio sem supra, né, em torno também de 25%, e com supra em torno de 11%, né, 12% entre os dois grupos. Então, foi um trabalho bastante equilibrado nos dois braços. E aqui, né, só reafirmando, né, idade média semelhante, alta prevalência de comorbidades. Então, nós tínhamos pacientes com diabetes, doença renal crônica, IC e FA, os pacientes que têm maior risco de sangramento. E os scores, né, Precise DAPT, aqui eram elevados, confirmando alto risco de sangramento. Ele avalia se a gente vai usar dupla antiagregação, se você vai prolongar a antiagregação do paciente até 24 meses. Esse estudo, esse critério avalia isso. E aqui, a distribuição é equilibrada entre os dois grupos, reforçando a validade da randomização. E é uma população homogênea e de alto risco de sangramento. Aqui, eu vou falar um pouco dos resultados primários compostos, né, e resultados secundários na população protocolo, com a intenção de tratar. Aqui nós temos que os resultados principais primários
A antiagregação abreviada foi em torno de 7,5% e a padrão foi em torno de 7,7%. E um P de não inferioridade entre os dois grupos, não havendo diferença no tempo de antiagregação. Então, você vê aqui ó, no composto primário que não houve assim, uma diferença estatística com um P de não inferioridade. Já no quadro de eventos cardíacos cerebrais ou efeitos adversos maiores, também não houve diferença estatística também. Já no quadro de sangramento clínico relevante, maior ou menor, houve um menor sangramento nos pacientes que fizeram uso apenas quando foi reduzido a antiagregação, sendo que o sangramento foi menor com P significativo, entendeu? Sem aumento de evento isquêmico. Então, aqui, com tempo menor, não houve evento clínico adversos, não houve também eventos cardíacos cerebrais maiores e com menor risco de sangramento, sem eventos isquêmicos, tá? Com um P significativo no trabalho. Aí, continuando aqui, ele só cita, né, os tipos de sangramento, que é o BARC, né, também sem diferença estatística. E aqui nós temos a discussão e a interpretação do trabalho. A terapia abreviada de 1 mês, ela não foi inferior para eventos isquêmicos e superior na segurança com menos sangramento. O benefício ele é particularmente relevante para paciente com anticoagulação oral, em torno de 36%. E não Ailton, houve... pode voltar um slide aí, por favor? Esse? Tá. Esse aqui, professor? Tá, só para ver o tipo do sangramento, né? Uhum. A maioria foi o tipo, né, o BARC de 1 a 5, não teve sangramentos maiores, foi sangramentos mais pouco relevantes. Que o mais... Correto. Pode subir, pode seguir. Foi principalmente BARC 2, David. Foi a maioria, a que a gente for considerar, foi o BARC 2, né? Isso, que são os menos relevantes. BARC 2 a 5 são os mais importantes, sangramentos ameaçadores à vida. Sim. Aí, continuando, né, não houve aumento de trombose de stent ou mortalidade e confirma a segurança do stent farmacológico modernos da estratégia individualizada para DAPT. E aqui a conclusão e mensagem prática, né, em pacientes com alto risco de sangramento após angioplastia com stent farmacológico, a DAPT por 1 mês ela não inferior à terapia prolongada contra eventos isquêmicos. Isso reduz significativamente o risco de sangramento. E essa estratégia ela é recomendada em pacientes com alto risco hemorrágico e baixo risco isquêmico. Então, é um paciente que você vê que os pacientes que realmente, igual já foi falado nos trabalhos anteriores, aqueles pacientes que apresentam, né, um FA permanente, que você tem que manter tanto antiagregante quanto anticoagulante, né? Então, esses pacientes eles são os que mais se beneficiaram. E a discussão, né, a interpretação do estudo, né, reforçando que não houve aumento de eventos isquêmicos, não houve redução significativa de sangramentos clinicamente relevantes, e os resultados consistentes em subgrupos, com ou sem anticoagulação, assim como a síndrome coronária aguda ou não sei se é essa, eu não lembro o ácido, desculpa. E sugere que os pacientes... Coronopatia crônica. Coronopatia crônica, obrigado, senhor. E sugere que 1 mês de DAPT é o suficiente. E o que leva isso à implicação prática? Personalizar a duração da DAPT conforme o risco de sangramento, tá bom? E a mensagem, né, sempre avaliar, individualizar o paciente, né, se ele faz uso tanto de antiagregante ou junto com anticoagulante, que não foi inferior, se suspender em 1 mês nessa população do estudo, que não foi inferior para DAPT maior que 3 meses para eventos isquêmicos, e reduzir o sangramento sem comprometer a segurança, porque qual que é a nossa, assim, os professores, né, que têm mais tempo de prática, o medo de uso, tanto do paciente que tem alto risco, o paciente ficar descoberto pelo risco de trombose, o paciente apresentar risco de sangramento. Então, assim, comprovou que foi seguro, mas, assim, sem evento isquêmico, né, que a gente espera, sem evento de trombose de stent,
e aumenta o risco de sangramento. Isso após estratégias abreviadas em paciente com alto risco de sangramento. E o checklist, né, avaliação crítica do artigo, que o Dr. Janine, né, sempre nos orienta. O que a gente busca no desfecho primário, né, o checklist? A designação para o tratamento foi randomizada, se a gente for ver, os pacientes foram bem equilibrados entre os dois grupos, tanto a idade, quanto as comorbidades, quanto uso de medicamento prévio. Aí aqui, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados, atribuídos à conclusão, ele também preencheu esse critério. O segmento foi completo, né, os pacientes manteram o segmento aí em torno de aproximadamente quase um ano. A análise, né, seguiu o princípio de intenção de tratar os pacientes, né, tanto a intenção de tratar com redução do tempo de dupla agregação. Já no desfechos secundários, a condição cega foi contemplada, como foi citado também no primeiro trabalho, ele foi um estudo aberto, né, não foi duplo cego. Então, ele não contemplou esse quesito. Já no outro quesito, que é os grupos comparados similares no início do estudo, sim, os pacientes foi bem equilibrado em todas as características basadas dos pacientes. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, então os pacientes foram tratados também igualmente, tanto o uso do antiplaquetário e outros medicamentos também juntos. Aí aqui a pergunta é sempre a mesma. É possível incorporar esse resultado na prática clínica para os nossos pacientes? E, doutor Janine, o que o senhor cita em relação a isso? Parabéns pela apresentação, Dailton. É um trabalho que eu acho, assim, segue uma linha muito parecida com o primeiro, né? Com duas diferenças importantes que vocês têm que perceber. A primeira é o perfil de pacientes, né? Então, no primeiro trabalho, era exclusivamente paciente com síndrome coronariana aguda com supra de ACT. Aqui você já vê que existe 52%, se não me engano, da população que já é uma doença coronariana crônica, né? Apesar de ainda ter 48% com síndrome coronariana aguda, né? E o segundo ponto é o mesmo viés de seleção, né, do sobrevivente. Então, assim, não é que o trabalho seleciona o paciente e depois de um mês ele tira. Ele espera um mês, se em um mês não teve evento, beleza, aí começa a randomização, né? Então, novamente essa questão, que talvez o paciente que era o mais suscetível a eventos foi excluído, né? Então, eu coloquei o trabalho primeiro por ter sido o primeiro trabalho, a sugerir esse escalonamento muito precoce, com um mês, né? E aí a gente pontua que já foi um trabalho bem maior, né, 4.000 pacientes, aonde foi não inferior. Então, nesse contexto de um paciente, seja com síndrome coronariana aguda, seja uma angioplastia coronariana crônica, que não teve um evento de uma trombose, algum evento agudo nesse primeiro mês, principalmente no paciente com alto risco de sangramento. Você vê que tem uma alta taxa aí de sangramento, principalmente BARC2, se vocês lembrarem, BARC1 e 2 são aqueles sangramentos não significativos, que mesmo que gere uma internação, não precisa transfundir, não gera um choque, algo significativo, entendeu? Então, para vocês traduzirem a prática clínica de vocês, seria basicamente aquele paciente, como o Zaro falou, um paciente talvez um pouco mais idoso, que colocou um stent, passou 40 dias, sangrou o intestino. Teve uma queda ali de 2 pontos de HB, apresentou com 10 de hemoglobina no seu plantão, mas não teve instabilidade, não precisou transfundir, eventualmente você achou um pólipo, alguma lesão ali que vai ter que tratar, e agora? O que você faz com esse paciente, entendeu? Então, é um paciente bem selecionado ainda, né? A gente vai abordando ainda nas próximas semanas, cada vez mais a gente vai tendo mais substrato para individualizar os pacientes. Mas é um trabalho interessante que, apesar de não ter sido só paciente com síndrome coronariana aguda, pegou pacientes com muito alto risco de sangramento, né? E mostrou que, de certa forma, passado esse um mês, você pode suspender sem muito peso na consciência, né, Zaro?
aqui parece ser o inverso do trabalho passado, né? Aqui o risco potencial de trombose é menor e o potencial de sangramento é maior, pelo menos parece, porque o passado ele foi bastante interessante porque ele pegou infarto com supra, né? Então, é um paciente com alto potencial, o paciente já trombosou uma vez, né? Então, a chance dele trombosar de novo é alta. Então, aqui, ele pegou paciente com maior risco de sangramento, paciente mais idoso, média de idade bem elevado, 77, se eu não me engano, né? 70 aí? 77, professor, isso mesmo. 77, isso mesmo. Enfim, eu entendo também o porquê que eles esperaram esse mês, porque como é o primeiro trabalho, ele tá andando no fio da navalha ali para não ser antiético, viu? Né? Você parar com um mês antes de você ter alguma prova, alguma coisa para você se embasar é difícil. Então como é um trabalho pioneiro, sempre eles andam na navalha ali para não ser antiético, né? Então, de fato, eu entendo, né, o que aconteceu ali. Aí depois disso você vai estar ficando mais macho, né? Depois que você vê um trabalho que mostrou que é tudo bem, aí os outros começam a ser mais agressivos, né? Randomizam já no infarto, ou enfim, né? Randomizam exatamente no evento. E, cara, depois disso a gente começou a entender melhor quando que a gente pode suspender, né? Aí já tem trabalhos mais agressivos que já suspendem com uma semana, enfim, a gente vai falar disso mais para frente, que aí já não foi tão legal, né? Aqui ainda deu uma segurança para a gente ficar tranquilo que, um mês eu ainda tenho margem para tentar tirar o pé num paciente que tem alto risco de sangramento. É basicamente isso que esse trabalho faz. Isso. E, mais uma vez, reforçar, né, Zaru, que também não é para todo mundo, né? Não é para chegar na enfermaria hoje e deu um mês suspender todo mundo. A priori, segue aí A gente 6 fala meses. brincando aqui, mas tem pessoas que veem os trabalhos dessa maneira, né? Então tem que colocar um disclaimerzinho, sim. Sim, então, assim, como eu falei, aquele paciente que você colocou o stent, de repente sangrou ali com 40, 45 dias, então você tinha a programação de manter essa antiagregação por mais tempo, e apareceu um evento hemorrágico que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. Então, assim, continua sendo uma recomendação ali 2B, 2A, né? Não é uma recomendação classe 1, gente, pelo amor de Deus. Alguém tem alguma dúvida? É isso, então, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Você viu a briga ontem para ser vice-campeão, Jani? Eu vi. Mês que vem a gente está lá. Falou, turma. Até mais. Na Abraço. semana que vem a Cris vai trazer para a gente, então, agora a discussão do segundo antiagregante, né? Vai falar do Tico e do Tipé, se eu não me engano, trazendo a discussão do Ticagrelor nesse contexto de encurtar a DAPT. Beleza? Boa sexta e bom final de semana a todos. Valeu, turma. Tchau, tchau. Falou.